Bom, pessoal, vamos começar a ver hoje aqui aprendizagem, né? Até agora o que foi que a gente viu? A gente viu agentes inteligentes, né, e viu buscas. Dentre os agentes que a gente viu o último agente, ele continha um elementozinho de aprendizagem. Então a gente foi evoluindo dentre os tipos de agentes e hoje a gente vai ver como é que se modela esse elemento de aprendizagem. A segunda parte da disciplina, na verdade, vai ser toda sobre esse elemento de aprendizagem, né? Na verdade, aprendizagem de máquina. Então hoje a gente vai ver conceitos gerais de aprendizagem de máquina e vai ver o primeiro classificador, que é o classificador mais simples que existe, né? Porém, não deixa de ser efetivo, né? Então, o que é aprendizado? Na verdade, a gente tem classificadores e esses classificadores eles podem ser vistos matematicamente falando como funções. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ajustar os parâmetros dessa função, certo? Então, o ajuste de parâmetros dessa função é o que a gente chama de aprendizado. Como é que se dá? Se dá com uma base de dados que a gente vai fornecer sobre o problema específico, né? Então a definição que tem aqui é: a aprendizagem é um processo pelo qual os parâmetros de um modelo são ajustados através de uma forma continuada de estímulo, ou seja, uma forma continuada de estímulo são os exemplos da base de dados que a gente vai fornecer pelo ambiente no qual o modelo está operando. Sendo o tipo específico de aprendizagem realizada definido pela maneira particular como ocorrem os ajustes realizados nos parâmetros. Então, esse tipo específico de aprendizagem são os diferentes tipos de classificadores. Ok? Então, imagina que a gente tem um problema que a gente não sabe como é que esse problema funciona. Então, vamos ver isso dessa forma. Vamos ver como uma função que a gente não conhece. Então, a gente não conhece essa função e a gente está tentando fazer um classificador se ajustar a essa função. Um exemplo aqui grosseiro que eu poderia dar seria: imagina que eu tenho um monte de pontos, né, pontos no plano cartesiano, e esses pontos, na verdade, foram pontos gerados de acordo com a função seno. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar esses pontos para um classificador qualquer, e esse classificador vai tentar aprender a função seno. Certo? Então isso aí seria um exemplo mais ou menos do que a gente faz, só que na grande maioria dos casos a gente não conhece essa função. A função não é tão bem definida como a funçãozinha sendo. Ok? Bom, os tipos básicos de aprendizado são três tipos, né? Supervisionado, não supervisionado e por reforço. Supervisionado a gente vai ver aqui, né? Bom, vou falar cada um aqui mais especificamente. Por reforço é um caso específico de supervisionado, certo? Que a gente vai ver mais tarde. Então, classificação supervisionada, a primeira delas, na verdade a mais comum que tem, né? Classificação supervisionada é definida porque o classificador recebe como entrada, o classificador, seja ele, você já deve ter ouvido falar na rede neural, seja ele o vizinho mais próximo, seja ele a árvore de decisão, tudo isso é exemplo de classificador, certo? Então, no aprendizado supervisionado, esses caras vão receber como entrada o valor correto da função desconhecida para as entradas específicas, certo? Então, o que é que ele vai tentar recuperar? Vai tentar recuperar a função desconhecida. No caso, por exemplo, se a gente fosse tentar aprender seno, a gente daria um monte de pontos dentro dessa função e aí a gente teria como aprender essa função depois, né? Então, particularmente, quando eu pergunto a vocês, olha, o que é que caracteriza o aprendizado supervisionado na prática? Né? Então, é uma base de dados onde os dados estão no seguinte formato: X e Y. X, como tem esse tracinho aqui em cima, certo? Como tem essa setinha aqui em cima, então X é um vetor. Y é o quê? Y é um único valor. Então, esse Y vai dizer a classe. X é o quê? É um vetor contendo as características do problema. Y é a classe. Imagina que eu estou na rua tentando fazer um questionário para as pessoas, certo? E eu pergunto: qual o seu peso e altura? Então, para as pessoas lá, eu pergunto peso e altura e pergunto qual o gênero da pessoa, masculino e feminino. Então, quem são as características se eu fosse criar um classificador para descobrir se a pessoa é homem ou mulher?
As características seriam o peso e a altura, foi o que eu coletei na rua, e o que eu quero descobrir se é homem ou se é mulher. Ok? Então, isso é um problema bobo, né? Onde eu estou ilustrando para vocês o que são características e o que é o Y, que é a classe. Então, quando eu terminar de fazer essa minha coleta de dados, né, eu vou ter o quê? Uma coleção de exemplos, uma coleção de instâncias. Então, tudo isso é sinônimo aí para o que a gente vai ter na base de dados, né? A base de dados é composta de exemplos ou instâncias, que são exemplos de f. Né? F vai ser a função que a gente vai tentar criar. E, na verdade, f é a função desconhecida, né? É a função que a gente vai tentar criar. Então, f seria o quê? Naquele exemplo, seria a função seno. Certo? E vai retornar uma função h, que vai ser a hipótese ou modelo que a gente conseguiu a partir desses dados. Ok? Vai tentar fazer com que h se aproxime dessa função desconhecida. O que é importante? Se eu quero tentar criar uma função que consegue distinguir bem entre homens e mulheres, é importante que eu colete muitos dados. É importante que eu pergunte a muita gente na rua. Ok? Se eu perguntar somente a 4 pessoas, pode ser que eu não tenha dados suficientes ou dados que representem de fato o problema. Ok? Aí, aqui está dizendo, uma boa hipótese irá generalizar bem. O que é generalizar? Generalizar é prever. Imagina que eu acabei de construir um classificador, acabei de construir um modelo ou hipótese, certo? E essa hipótese tem que generalizar bem. Ou seja, generalizar bem é quando aparecer um novo exemplo que não tenha o rótulo, não tenha o Yzinho aqui, porque é justamente o que eu estou querendo descobrir, ele acerte. Ok? Então, ele faz um treinamento, ele aprende com esse conjunto de treinamento, com essa base de dados de treinamento, essa coleção de exemplos, e depois ele faz o quê? Ele pega caras novos que ele nunca viu e tenta acertar. Então, se ele acerta esses caras novos, ele está generalizando bem. Ok? Então, isso que significa generalizar. Aí aqui tem 4 exemplos de modelos. Imagina que eu tenho todos esses pontos, eu passei para o treinamento e eu tentei criar uma função. No meu caso aqui, na letra A, eu criei uma função que foi a mais simples possível, uma linha, certo? Eu criei um classificadorzinho linear, ok? Então eu tenho esses pontos aqui, e se eu quiser generalizar, eu vou generalizar um ponto caiu aqui, eu digo que é dessa função, pertence à função, ok? Pertence a essa função que eu criei, que é essa linha, certo? Isso é um modelo palpável para esse problema. Ok? Um outro modelo palpável para esse mesmo problema seria um polinômio de grau 7, que eu acabei de desenhar aqui. Ou seja, eu gerei um modelo, que esse modelo na verdade é uma função, que é um polinômio de grau 7, que ele se ajusta a esses pontos. Porém, existe um teorema. Um teorema, não, na verdade, é um conceito, né, que é navalha de Occam, Occam's Razor. Esse cara diz o quê? Olha, se a gente tem duas soluções para um problema, o que a gente tem que usar? Usa parcimônia, utiliza a solução mais simples, a solução menos complexa. Aí eu pergunto, o que é mais simples? É uma reta ou é um polinômio de grau 7? No caso aqui é uma reta. Ok? Então, segundo Occam's Razor, a gente consegue generalizar melhor esse problema se a gente tem uma reta e não um polinômio de grau 7. Ok? Aí aqui tem outro probleminha, né, onde eu estou usando um polinômio de grau 6 para prever ele, certo? E aí eu estou usando também uma reta. O que é interessante notar nesse caso aqui é que a reta está errando, certo? A reta está errando, mas o que é preferível? É preferível um polinômio de grau 6 ou uma reta que erre, mas não erre tanto. Né? O que está acontecendo aqui é que a reta está errando, mas está errando pouco. A distância dos caras que estão sendo
misclassificados, né, classificados erroneamente aqui pela reta, a distância é pouca. Ok? Então, nesse caso específico aqui, o que é que a gente deve usar se eu tivesse que escolher? Usaria a reta. Ok? Até porque se a gente está generalizando, a gente não conhece essa função que gerou esses pontos. Se a gente não conhece a função que gerou esses pontos, provavelmente se aparecesse um ponto novo que não está nesse conjunto de treinamento, ele estaria próximo da reta e provavelmente ele não ia cair dentro desse polinômio de grau 6. Certo? Aí aqui a gente já tem um cara mais simples, né? Então na letra D o que acontece? A gente tem pontos que a gente, de certa forma, aprendeu com esses pontos. Isso aqui é a função seno. Então, se a gente aprendeu que esses caras a função seno, muito provavelmente os pontos, de fato, são a função seno. E a função seno é uma função simples. É uma função simples de ser, pelo teorema, pelo Occam's Razor, ok? É uma coisa simples, não é complexo de se representar a função seno. Então, se a gente tivesse que escolher ou uma reta ou a função seno aqui, ambas teriam a mesma complexidade, né? Função seno um pouquinho mais complexa, mas não tanto complexa. Então a gente escolhe aqui a função seno porque os dados se ajustam bem a essa função seno. Ok? Então isso aqui é somente para dizer, olha, um resumo disso aqui, se a gente tem dois modelos que conseguem fazer a mesma tarefa, opte pelo mais simples. Ok? Aí antes de começar aqui a mostrar mais exemplos de aprendizado, alguns termos aqui para vocês se familiarizarem são exemplos de treinamento. A gente vai ter uma base de dados de treinamento, certo? Então esses exemplos a gente pode chamar de exemplos, amostras ou, como eu já falei, instâncias também, certo? Então exemplo de treinamento no aprendizado supervisionado é da forma x, y, onde x é um vetor de entradas ou de características, contendo valores para cada atributo do problema. E y é a saída desejada para esse problema. Para esse exemplo. Né? A base de dados é um conjunto de amostras, um conjunto de exemplos, certo? Conjunto de instâncias que a gente vai utilizar para criar esse modelo, para criar o modelo de classificação. E a hipótese ou modelo é o que a gente vai adquirir depois de fazer o treinamento do classificador. Certo? Então, um exemplozinho aqui. Vamos lá. Imagine que eu fui na rua e perguntei para um monte de gente lá o peso e a altura dessas pessoas, certo? Então, perguntei a uma pessoa que tinha 81 quilos e a altura era 1,85 e o cara era um homem. 70 quilos, 1,78 era homem também. 78 quilos, 1,81, homem também. Aí 68 quilos, 1,75 era mulher. 60 quilos, 1,68, mulher. 58 quilos, 1,65, mulher. É claro que podem acontecer casos, por exemplo, de pegar uma mulher que tenha uma estatura mais alta e um peso maior. É óbvio que isso pode acontecer, tá ok? Mas vamos para o que seria de certa forma mais comum. Então, se eu consigo pegar esses valores aqui e aí eu ploto um gráfico, né? Ploto um gráfico e pinto de cores diferentes, as diferentes classes, eu vou ter algo parecido com isso aqui, ok? Então eu vou ter muito claro aqui que eu consigo dividir esses pontos. Então, como é que eu consigo dividir? Inicialmente eu não vejo divisão nenhuma, né? Mas depois que eu jogo esses caras, esses 6 pontos no classificador, aí o classificador vai criar alguma diferença aqui, vai criar uma reta, vai criar uma curva, vai criar alguma coisa que separe esses dados, certo? Então, ele vai fazer isso obviamente de maneira autônoma. O que a gente vai fornecer para ele é somente isso aqui. No fim das contas ele vai ter essa função aqui. Então, depois de treinado, o que é que a gente tem como modelo, hipótese? Vai ser essa reta nesse exemplo. Ok? Então, passei todos esses dados e vou obter essa reta aqui, que vai ser o modelo que a gente conseguiu depois do treinamento. Então, se eu for fazer um esquema de como se dá o aprendizado supervisionado, seria mais ou menos isso aqui. Um professor
vai jogar uma entrada, ou seja, aquele vetorzinho X para o modelo aprender, certo? O modelo vai fazer o quê? Vai fornecer uma saída, e essa saída vai ser a classe, né? Então fornece uma classe prevista. Essa classe prevista vai ser confrontada com a classe verdadeira, né, do exemplo, e essa confrontação vai dizer se o cara errou, se o modelo errou ou não. Se ele errou, aí o modelo é ajustado. Se não errou, aí o modelo permanece do mesmo jeito. Ok? Então como é que a gente calcula esse errinho que está aqui? O erro vai ser a saída desejada menos a saída obtida. Ok? Então vai ser o sinal de erro, I vai ser a saída desejada apresentada durante o treinamento, ou seja, I vai ser o cara que vai estar aqui, certo? Nesse pazinho X vetor I, Y, e O vai ser a saída obtida pelo modelo, né? Então imagina que no início do treinamento esse modelo não está tão bem treinado ainda não. Aí ele começa a errar muito aqui, certo? Então toda vez que ele erra, ele vai ser ajustado aqui. Com o tempo de treinamento, né, ele vai estar mais esperto, vai ter mais informações nele, e aí ele começa a errar menos e o erro diminui. E a quantidade de ajustes, em consequência, vai ser menor também para esse modelo. Ok? Bom, aqui isso aqui na verdade eu queria deixar para a aula de redes neurais. É uma rede neural Perceptron que mostra um exemplo de treinamento para... Rede neural Perceptron é a rede neural mais básica que existe, certo? Que aí ele mostra um exemplo muito didático de treinamento de aprendizado supervisionado, né? Então, treinamento de aprendizado supervisionado pode ser de duas formas, offline e online. Offline, os dados do conjunto de treinamento não mudam, certo? Então, o que é que eu faço? Eu pego um balde de conjunto de exemplo de treinamento, jogo para o classificador, com base nesse balde, o classificador gera um modelo e esse modelo é usado e pronto. Aquele modelo fica fixo, ele não muda mais, certo? Se novos dados são adicionados, um novo treinamento deve ser realizado, ou seja, treinar tudo do zero, ok? Então esse treinamento offline é também chamado de treinamento batch. Quando vocês começarem a trabalhar aí com ferramentas que tem scikit-learn e por aí vai, aí esse é o chamado de treinamento batch, ok? Treinamento online. Os dados mudam continuamente e o modelo está em contínuo processo de adaptação, contínuo processo de aprendizagem. Okay? Aí tem um esquema aqui de aprendizado offline. Até a base de dados aqui previamente já foi montada. Então imagina que eu cheguei da rua e estou lá com um caderno lá, cheio de anotações dizendo peso, altura e o gênero da pessoa. E fiz uma base de dados e joguei para treinar o classificador. Treinei. Está aqui o classificador treinado. Okay? Essa base, como o treinamento é offline, a base de dados vai ser estática, ela não muda. Certo? Novos exemplos de treinamento não são incorporados nessa base. Certo? E aí agora tem um classificador e tem um sensor. Esse sensor vai ser o quê? É meu computador que vai... alguém vai dar o peso e a altura de uma nova pessoa e vai jogar. Veja que ele jogou somente o peso e a altura, certo? Não jogou a classe, o rótulo, né? E aí o classificador vai dizer o rótulo, ok? Então o rótulo verdadeiro é esse Y aqui. O Y hat, né? O Y com chapéu, vai ser a classe prevista, ok? Que pode estar certo ou pode estar errado, ok? Então isso é aprendizado offline. A gente tem uma base de dados estática aqui, né? Aprendizado online. O que acontece? Imagina que aquele sensor jogou de novo um vetor de características para o classificador aprender, certo? E o classificador vai e fornece a previsão aqui. Da mesma forma lá, o Y com chapéuzinho, né? Mas só que ao mesmo tempo que ele fornece esse cara para o classificador dar a previsão dele, ele pega esse xizinho aqui, sem o rótulo, e joga para um pool, uma piscina, certo? Uma base de dados que contém dados não rotulados. Esses dados não rotulados vão ficar aqui até que alguém chegue e rotule eles. Então, alguém vai chegar no futuro e vai dizer assim, olha, esse cara aqui, que é esse xizinho aqui, esse vetor x, certo? Ele vai ter a classe tal, a classe y.
Então, quando ele faz isso, ele pega e joga essa instância para a base de dados, certo? Então, a instância foi rotulada, sim. Agora ele vai mandar a instância rotulada x com y para a base de dados, e essa instância vai ser usada para atualizar o classificador, ok? No aprendizado online, o classificador está sempre em treinamento, está sempre se atualizando. Ele não precisa reiniciar para treinar tudo de novo. Ele mantém o conhecimento dele e ele aprende aquele novo conhecimento. Okay? No aprendizado offline, não. Se tiver que reaprender alguma coisa, ele vai jogar fora todo o conhecimento e vai aprender tudo do zero. Ok? Então aí está a diferença de aprendizado online e aprendizado offline. Bom, aprendizado supervisionado, a gente viu, a gente tem o quê? A gente tem as classes Y, certo? Então as classes Y podem ser 2 classes, 3 classes, 4 classes, certo? Então as classes são valores discretos. 1, 2, 3, 4, azul, verde, certo? Homem, mulher. Então são valores discretos, ok? Aí aprendizado por reforço. Bom, aprendizado por reforço é um tipo específico de aprendizado supervisionado. Então, aprendizado por reforço, o que acontece? A única informação que a gente bota para o classificador, a gente dá a alimentação para o classificador, certo? É se o negócio está certo ou está errado. Então, por isso que a gente deixa de chamar de professor e começa a chamar de crítico. Ok? Então, o que acontece aqui? A gente vai dar um reforço ou uma penalidade. Se o cara fizer uma coisa certa, a gente dá um joinha. Se fizer uma coisa errada, a gente aplica uma pena naquele cara. Ok? Então, o que é que a gente vai oferecer? A gente vai oferecer o vetor x e joga no modelo, no caso aqui RNA é uma abreviação para rede neural artificial, certo? E se a saída for uma saída boa, que a gente quer, a gente vai dizer, opa, massa. Se não for, aí a gente vai dizer, opa, você precisa aprender mais, certo? Então, eu vou fazer analogia aqui com um exemplo do mundo real. Imagina que vocês compraram um cachorrinho lá e o cachorrinho chega na casa de vocês e é muito novinho, certo? E aí vocês estão brincando com ele na sala, tal, de repente ele vai e faz sujeira na sala. O que é que vocês fazem? Vocês brigam com ele. Bom, o cachorrinho, aquela briga vai soar como, opa, esse cara não gostou de alguma coisa que eu fiz, eu não sei o que é que eu fiz, né, de errado, mas sei que ele não gostou, certo? Então eu vou tentar melhorar da próxima vez. E aí ele, de certa forma, vai brincar, blá, 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 fez sujeira de novo. E aí você briga de novo, certo? E aí quando você briga de novo, ele diz, rapaz, eu acabei de fazer sujeira e o cara brigou comigo. Será que é por causa disso? Certo? Aí de repente ele vai, você joga lá um jornal e ele vai lá no jornal e faz sujeira no jornal. Aí no que faz sujeira no jornal você vai dar comida para ele, você alisa a cabeça dele. Opa, agora eu acho que ele quer que eu faça isso aqui. Tá entendendo? Então ele não sabe de fato o que é que ele fez de errado, mas só que com o tempo ele vai associando eventos, né, a recompensas. Perfeito? Então isso é o aprendizado por reforço. Eu não digo exatamente o que é a classe. Eu só fico naquela dizendo assim, opa, tá frio, opa, tá quente, aquele joguinho lá que a gente brincava quando era criança. Aqui está um exemplo de aprendizado por reforço, que eu posso... Um outro exemplo de aprendizado por reforço, né? Imagina que tem um carro que ele está aprendendo a andar dentro de uma estrada, certo? E aí a gente tem uma estrada experimental, tem um carro experimental e bota esse carro para andar lá, né? E o que é que ele quer minimizar? Ele quer minimizar, ele tem que minimizar alguma coisa. Para ele minimizar, nesse caso aí, seria a vibração do carro. Toda vez que ele sai da pista, ele tem mais vibração. Ok? Então, nesse caso, com maior vibração, a gente joga uma penalidade, certo? E quando ele não está com vibração, a gente diz, beleza, ó, a gente vai incentivando ele, ok? Então, se está no meio da pista, ele não tem vibração. Se ele sai da pista, ele tem vibração, ok? Com o tempo, ele vai aprender que o melhor é ficar no meio da pista. Perfeito? Então, isso seria um outro exemplo de aprendizado por reforço. Aí tem um videozinho que eu gosto de mostrar aqui, que é uma aranhazinha autônoma
que ela aprende a rastejar no YouTube. Ok? Bom, vou mostrar rapidinho aqui. Inicialmente, veja, essa aranha ela está fazendo movimentos aleatórios, loucura. Né? Aí o que é que o cara está fazendo? Quando ela está fazendo loucura, ele está jogando penalidade para ela. Certo? Com o tempo, ela vai de alguma forma fazer uma ação que é uma ação desejada. Né? Então, quando eu tenho essa ação desejada, aí o cara diz, opa, jogou um incentivo. Certo? Então, essa ação desejada foi o quê? Andar um pouquinho para frente. Ok? Então, isso aí é um exemplo de aprendizado por reforço. Aí, voltando aqui, a gente já viu o conceito de aprendizagem por reforço. Aprendizado não supervisionado é um terceiro tipo de aprendizado que, para esse aprendizado aí, a gente joga somente o vetor X de características e aí o modelo vai aprender por si só esse vetor X de características. Ou seja, não tem nenhum professor, nenhum crítico. Certo? Bom, para esse aprendizado supervisionado, inicialmente, os primeiros estudiosos, os primeiros cientistas, quando começaram a desenvolver os primeiros algoritmos, eles se basearam em quê? Se basearam nos estágios iniciais da visão e audição humana, certo? Que fazem o quê? Simplesmente agrupam coisas. Então olha para uma coisa, acha que essa coisa é parecida com essa coisa, então essas coisas que são parecidas são a mesma coisa. Tá ok? Então basicamente o que o aprendizado supervisionado faz? Ele agrupa, certo? Então se eu nunca vi uma cadeira e estou vendo uma cadeira na minha vida pela primeira vez, certo? Então eu olhei, vi uma cadeira e do lado tinha uma cadeira de outro tipo, ok? Bom, é justo que eu associe que ambas são a mesma coisa, porém em formatos diferentes, ok? Elas estão no mesmo grupo, ok? Então isso aí seria uma intuição por detrás do que é o aprendizado supervisionado. Eu não sei que aquilo é uma cadeira. Eu sei que simplesmente são dois tipos diferentes de alguma coisa, ok? Então, como eu falei, a gente tem simplesmente padrões de entrada sem a saída desejada. Se a gente tem aquele vetor x, vírgula, y, bom, aquilo é para o aprendizado supervisionado. Para o aprendizado não supervisionado, a gente só tem um x, certo? Que é o vetor x. Então, no caso do aprendizado supervisionado, a gente, ao invés de ter esse x, y, a gente tem somente o x. Ok? Então, o que acontece? Se o meio externo está aqui, o modelo está aqui, o meio externo está oferecendo dados para esse modelo fica somente aprendendo aqui através do erro, certo? Uma função específica de erro que a gente vai desenvolver e aí vai dar uma resposta. Ok? Aí tem um modelo clássico de aprendizado não supervisionado que é RedSOM, Rede Self-Organizing Maps, mapas auto-organizáveis. E aí, para esse cara aqui, eu gosto de mostrar um videozinho aqui também, que é bem interessante. Né? Bom, imagina que eu comecei com na RedSOM, a gente vai ter esqueci o termo agora, né? É uma matriz, certo? Na verdade é a matriz de adjacência. Então tá aqui a matriz de adjacências, certo? E a gente vai ter uma base de dados. Assim como no aprendizado por reforço, assim como no aprendizado por supervisionado, a gente vai ter uma base de dados. Então essa base de dados a gente vai jogando para o modelo. Então, na RedSOM, isso a gente vai ver em uma aula específica, certo? Mas eu posso adiantar aqui porque vocês podem fazer uma associação com o desenvolvimento do vídeo aí. Então, na RedSOM, quando eu jogo um elemento da base de dados, quando eu jogo um exemplo da base de dados, um desses quadrinhos aqui vai ser o vencedor, certo? Então, vamos supor que o vencedor vai ser o cara que seja mais similar, mais parecido com o que a gente jogar na base de dados. Então, a base de dados vai ser o quê? Vetor X de características. Essas características vão ser do vetor RGB, certo? Red, Green, Blue.
Então, imagina que eu joguei um vermelho, certo? E aí o cara que foi o vencedor, cada um desses aqui, cada um desses pontinhos aqui é um neurônio. Então, um desses neurônios aqui, isso é uma rede neural, certo? Então, cada um desses neurônios aqui vai ser calculado a diferença entre esses neurônios e o exemplo de treinamento que eu acabei de apresentar. O que seja mais próximo, o que for mais próximo do exemplo de treinamento vai ser o neurônio vencedor. Suponho que o neurônio vencedor foi esse aqui, certo? Então, como foi esse aqui, aí eu vou pegar um raio de proximidade aqui e vou fazer com que esses vizinhos dele se aproximem dele, ok? Então, é mais ou menos esse o funcionamento de uma rede Self-Organizing Map. Bom, vou dar o play aqui para vocês verem o algoritmo sendo executado. Já começou a ser executado, então ele faz com que os caras próximos, os vizinhos próximos ao neurônio vencedor, comecem a se tornar parecidos com o neurônio vencedor, ok? E no fim das contas, o que é que a gente vai ter? A saída de um aprendizado não supervisionado sempre é grupos, a gente vai ter grupos, certo? Ou seja, clusters. Então, colocando aqui, mais para o final do vídeo, aí no finalzinho do treinamento a gente está aqui com os grupos já formados, né? Então um grupo verde aqui, um grupo vermelho aqui, com um pouquinho de amarelo aqui, mais um verde aqui, azul aqui e tal. Então isso aí é o final do algoritmo da execução do algoritmo SOM para uma base de dados aí que a gente não conhece, ok? Que o autor do vídeo executou aí. Bom, então isso é aprendizado não supervisionado, certo? A gente simplesmente quer extrair grupos. Aí beleza, imagina que eu estou com um aprendizado supervisionado para vocês e agora eu quero que vocês façam um classificador. Certo? Então, beleza. Agora eu joguei um monte de dados para vocês, joguei uma base de dados para vocês e vocês vão ter que criar um classificador. Para fazer isso, vocês têm que separar esse conjunto gigante que eu dei para vocês entre conjunto de treinamento, certo? Que é quem vai ser usado para ajustar os parâmetros do modelo. Conjunto de validação, a finalidade desse cara vai ser evitar a superadaptação do modelo aos dados de treinamento. Ou seja, o conjunto de treinamento vai ser usado para ajustar o modelo, e um conjunto de validação é um conjunto que, enquanto a gente está enquanto a gente está treinando o modelo, a gente está testando com o conjunto de validação. Então, enquanto a gente ajusta esse modelo e a taxa de acerto nesse modelo, nesse conjunto de validação ainda está boa, significa que a gente está indo no caminho certo do treinamento. Se a taxa de acerto nesse conjunto de validação começa a ficar ruim, significa o quê? Significa que a gente está aprendendo demais esse conjunto de treinamento e não está aprendendo mais o conjunto de validação, ok? A ponto de errar esses dados de validação que não estão sendo usados para treinamento, estão sendo usados somente para teste, ok? Durante o treinamento. Então, a ideia é que durante o treino se vai estimando o erro, certo? A gente vai calculando o erro de generalização do conjunto de validação, no conjunto de validação, né? Então, quando o erro nesse conjunto aumentar, o treino para, ok? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o uso desse conjunto de validação para estimar a generalização do modelo. Ou seja, estimar, depois do fim do treinamento, qual vai ser o desempenho desse modelo, certo? Isso vai ser estimado pelo conjunto de validação. E no final do treinamento, guiado pela validação, o que é que a gente vai fazer? Vai avaliar o quão bom é esse modelo que a gente acabou de treinar. E esse modelo vai ser avaliado a partir de um conjunto de teste, que vai ser, dado que eu tenho, sei lá, 100 exemplos para a minha base de dados, eu pego 50 para treinamento, 25 para validar esse treinamento, certo? E 25 para testar, ok? Então, a separação que a gente vai fazer inicialmente, que na verdade é o método rollout, para a geração do modelo vai ser essa. Okay? Então, se eu fosse pedir para vocês gerarem um modelo de classificador hoje, seria: toma base de dados e vocês fazem um negócio desse tipo.
ok? Bom, falando em generalização, o que é generalizar bem? É depois do modelo gerado, a gente vê novos exemplos que não estavam durante o treinamento e esses novos exemplos serem o modelo ter um bom desempenho neles, certo? Então isso é generalizar bem. E aí, quando a gente consegue gerar esse modelo, a gente conseguiu, na verdade, evitar dois problemas. Um é o overfitting, o outro é o underfitting. Primeiro, o underfitting, certo? O modelo não aprende o suficiente sobre o conjunto de treinamento nem o conjunto de validação. Por quê? Imagina que o modelo começou a ser treinado e para ele ser treinado a gente tem que apresentar várias vezes, repetidamente, o que está no conjunto de treinamento para o modelo, certo? Para que o modelo vá aprendendo. Então a gente apresenta várias vezes aquele negócio ali. Imagina que a gente não apresentou tantas vezes quanto necessário. Então, se a gente não apresentou tantas vezes, o erro de treinamento, que é essa linha contínua, e o erro de validação, ambos estão altos, certo? Então, eu treinei pouco, certo? Apresentei poucos dados, repeti poucos dados lá também, certo? E aí o modelo não deu tempo de aprender. Então, isso é o underfitting, ok? Aí imagina que eu continuei meu treinamento, comecei a repetir lá a apresentação da base de dados, estou repetindo a apresentação da base de dados e o modelo continua aprendendo, e aqui o tempo vai passando, tal, até o ponto que eu consigo descer um bocado aqui o erro de treinamento, desço bastante também o erro de validação, mas enquanto mais eu treino o meu classificador, o meu modelo de classificação, nos dados de treinamento, melhor ele vai aprender esses dados de treinamento, certo? A ponto de, sei lá, acertar todos os exemplos de treinamento. Então, quando ele chega nesse ponto, significa que ele está aprendendo tão bem o conjunto de treinamento que ele está decorando o conjunto de treinamento, certo? E se ele decorar o conjunto de treinamento, ele vai começar a errar no conjunto de validação, certo? Então eu posso fazer um paralelo aí com a prova. Imagina que você tem 100 questões e você está estudando para o vestibular. Você estudou especificamente essas 100 questões. Se cair uma dessas 100 questões, você acerta, ok? Mas aí seu colega, ao invés de fazer isso, ele, ao invés de aprender as 100 questões, decorar as 100 questões, ele estudou os conceitos, certo? Então, se cair uma questão diferente dessas 100, ele vai saber responder. Você não vai saber responder, certo? Então, quem decora as 100 questões fica fera nessas 100 questões, porém ele fez o overfitting dos dados. Então, quem aprende os conceitos, ele generaliza bem. Se cair coisa nova, ele vai aprender, ele vai acertar também. Ok? Então, isso é o generalização, na verdade, certo? Overfitting é o decorar. Bom, aí acabei de apresentar a vocês alguns conceitos chaves de aprendizagem de máquina, certo? As 3 grandes vertentes. E agora a gente vai para o primeiro classificador, que é o classificador mais simples que existe, certo? Que é o KNN. K Nearest Neighbors, que é o K vizinho mais próximos. Então, isso aí é, na verdade, um exemplo de IBL, Instance Based Learning, aprendizado por memorização de exemplos. Então, memorização, o que é memorizar os exemplos? É simplesmente pegar aqueles exemplos de treinamento e armazenar tudo no computador. Armazena tudo lá e ele simplesmente vai fazendo associação do que aparece de novo com esses exemplos que estão armazenados, certo? Então, memorização aprende conceitos apenas armazenando os exemplos típicos do conceito, do problema. Não constrói representações abstratas, não vai construir a função, certo? Então, naquele caso, por exemplo, eu não geraria um polinômio de grau 7, um polinômio de grau 6. Eu faria o quê? Eu faria somente o armazenamento daqueles pontos, certo?
Então, isso é o IBL, ele só armazena os pontos, só armazena os exemplos de treinamento. Geralmente requer grande capacidade de memória, certo? Requer capacidade de memória do computador. Então, como é que isso funciona? Isso aqui é o chamado espaço de Voronoi. Imagina que os pontos de treinamento da gente são esses pontinhos cor-de-rosa aqui. Então, com esses pontos de cor-de-rosa, certo? Todo espacinho aqui que compreende esses pontos, certo? Então, qualquer ponto novo que caia dentro de um quadradinho desse, o ponto mais próximo vai ser o ponto cor-de-rosa que tiver dentro do quadradinho aqui, do mesmo quadradinho. Ok? Então, por exemplo, imagina um ponto que caiu aqui. O ponto mais próximo dele é esse, certo? Então, o KNN, o 1NN na verdade, certo? O K é quantos vizinhos a gente vai usar. Então, se eu usar o 1NN, é basicamente isso. Então, imagina que esse cara aqui é da classe A, esse é da classe A e esse é da classe A. Se um pontinho cair aqui, ele vai ser classificado como da classe A. Se um pontinho cair aqui, nesse do meio aqui, que é da classe B, ele vai ser classificado como da classe B. Por quê? Está mais próximo desse cara se eu utilizar o 1NN, certo? O 1 nearest neighbor, o 1 vizinho mais próximo. Perfeito? Então, ele faz isso como com o espaço de Voronoi. Como é que a gente calcula a distância? Distância euclidiana, certo? A distância euclidiana a gente vai ver mais na frente, mas na verdade eu acho que nem tem aqui. Então eu vou mostrar a vocês um exemplo de distância euclidiana. Deixa eu ver, está aqui, distância euclidiana. Então, imagina que eu tenho os pontos no espaço cartesiano, os pontos x, x1 igual a 2, x, o MATLAB está um pouco lento, x2 igual a 3, certo? E aí eu vou ter os respectivos valores desses caras para o y. y1 igual a 1, y2 igual a 4. E aí eu quero calcular a distância entre esses dois pontos, certo? O ponto é quem? x1, y1, x2, y2. Como é que eu calculo essa distância? A distância vai ser x1 menos x2 ao quadrado mais ao quadrado mais x2 menos y2 ao quadrado, e eu vou calcular a raiz quadrada desses caras. Então a distância euclidiana vai ser isso, certo? x1 menos x2 ao quadrado mais não é, aqui é y1 menos y2, certo? E aí eu tenho a distância euclidiana. Perfeito? Imagina que a gente tem mais 10 características. Para cada uma dessas características, eu vou ter que fazer esse cálculo das respectivas características, diferentes entre elas, ao quadrado, e colocar dentro dessa raiz quadrada aqui. Perfeito? Então, a generalização da distância euclidiana é isso aí. Eu acho que na frente a gente vai ver a fórmula, mas aqui eu acabei de mostrar como é que computa esse negócio. Então, como é que funciona o KNN, um vizinho mais próximo, ou K vizinhos mais próximos? Normalmente, como eu falei, utiliza a distância euclidiana entre os exemplos. A gente vai encontrar os K vizinhos mais próximos do novo exemplo, do exemplo que a gente não tem a classe, né, o exemplo a ser classificado. Então, retorna a classe associada à maioria dos vizinhos, ou seja, se a maioria dos exemplos encontrados entre os K vizinhos possui classe CI, então atribua ao novo exemplo sem classe a classe CI, da maioria dos vizinhos. Normalmente a gente usa valores ímpares para o K, né, para fazer
com que a gente não tenha o problema de dar empate entre classes, né? Quanto maior a quantidade de ruído no conjunto de exemplos, maior deve ser o valor de K. Ok? Então, por exemplo, nesse aqui, a gente tem no plano cartesiano os exemplos da classe vermelho e os exemplos da classe azul. Certo? E se eu for fazer aqui um KNN com K igual a 9, qual seria a classe desse cara aqui, que não tem classe, né, do branquinho? A gente vê que ele tem mais vizinhos, ele tem o quê? 6 vizinhos da classe vermelha e 2 vizinhos da classe azul. Ok? Então ele vai ser o quê? Da classe... desculpa. 7 vizinhos da classe vermelha e 2 da classe azul. Então ele vai ser o quê? Classe vermelha. Ok? Se eu faço ele ser um NN, certo? Se ele vai ser um NN, ele vai ser dessa classe vermelha também, porque o mais próximo dele está esse aqui. Ok? Então isso aqui, geralmente, essa linha, na verdade, aqui está perfeitamente ilustrando uma distância euclidiana. Aí aqui eu já estou com um problema real, certo? Eu tenho minha base de dados aqui, ela armazenada, então tem as classes losango, isso aqui é um losango, e os maisinhos. Ok? Eu estou usando KNNK igual a 1. Olha o espaço que eu gerei aqui, o espaço de divisão entre as classes. Bom, pessoal, isso aqui vai ter alguns problemas, que aí é bom para ilustrar em relação a ruído, ok? Deixa eu mostrar a vocês um exemplozinho aqui de ruído. Vê esse mais. Esse mais ele está isolado dos outros mais, certo? Dos outros pontinhos mais aqui. Mas ele está muito próximo do losango aqui, de um monte de losango, na verdade, certo? Assim como esse cara aqui também. Então o que acontece? Eu posso visualmente chamar esse cara aqui de ruído, porque ele está mais perto da outra classe, certo? E está isolado dos objetos da mesma classe dele. Então eu posso dizer que esse cara aqui é ruído. Então no 1NN, se eu colocar isso aqui, ele vai ser considerado aqui. Perfeito? Mas se eu aumentar o K, o KNN, aí vamos supor aqui que eu aumento o K e jogo o K para 3, essa mesma superfície aqui vai modificar. Modificou. E agora o cara que estava aqui, né, se eu faço K igual a 3, essa região aqui vai ser da região verde, que representa os losangos. Ok? Assim como também teve o losango aqui, que como ele estava mais perto dos mais, ele deixou de valer. E agora essa região aqui que tem esse losango vai ser da classe positiva, do mais, certo? Da classe branca. Perfeito? Então, o que acontece? À medida que eu aumento o K, eu deixo de... eu diminuo o impacto do ruído nos dados na classificação. Ok? Então, se eu boto K igual a 5, aí o impacto vai diminuir também. Certo? Então, mas isso tem um compromisso, tem um trade-off. Se eu aumento muito esse K, eu gero classificadores que são... imagina que eu chego aqui e jogo K igual a 20. Certo? Aí eu vou ter um classificador que vou jogar basicamente todo mundo da mesma classe, né? No pior dos casos, no caso drástico, que eu jogo K sendo a quantidade total de exemplos da base de treinamento. Perfeito? Então a gente tem que usar com parcimônia esse K aí, não tanto nem quanto. Né? Então, uma coisa que é muito comum em aprendizado baseado em instância, que é o aprendizado baseado em instância que usa vizinhos mais próximos, é a redução de protótipos. Redução de exemplos de treinamento. Então imagine um conjunto de treinamento como esse aqui, é um conjunto de treinamento original, certo? Com dados azuis e vermelhos. Mas aí o que acontece? Todos esses caras aqui são importantes? Eu acredito que não, certo? Se cair um ponto aqui que não tem classe e cai aqui, certo? Esse pontinho aqui que o mouse está passando. Se ele cair aqui, ele vai ser considerado como vermelho. Perfeito.
E o classificador vai ter que calcular n vezes as distâncias desse novo ponto para todos os n pontos que estão aqui, certo? Vão ser n cálculos. Bom, isso gera um problema quando a gente tem muitos exemplos, a gente tem uma base de dados muito grande, ok? Então, nesse caso, o que é que a gente faz? A gente vai fazer uma redução de protótipos. Essa redução de protótipos, a gente vai tirar protótipos, a gente vai tirar exemplos, pontinhos aqui do plano cartesiano, em que esses pontos não estejam perto da fronteira entre as classes. Porque se eles não estão perto das fronteiras entre as classes, eles não são decisivos na classificação, certo? Então, exemplos de pontos que não estão na fronteira das classes são esses caras aqui. A fronteira das classes é isso aqui, né? Os pontos que são de classes diferentes, que estão próximos uns dos outros, ok? Então, isso é a fronteira das classes. Então, o que acontece? Se eu fizer a redução de protótipo desse exemplo especificamente, desse exemplo de base de dados especificamente, a gente vai deixar somente esses aqui, ok? A gente deixa somente esses caras que estão na fronteira das classes. E a gente vai ter o quê? Conjunto de treinamento reduzido, só com quem de fato importa. Então, para a redução de protótipos, a gente tem vários algoritmos, certo? Que são chamados algoritmos da classe de Prototype Reduction Schemes, algoritmo de redução de protótipos, algoritmo de esquema de redução de protótipos. Motivação para isso aí é que a gente vai reduzir o custo computacional e a gente vai reduzir também o requisito de armazenamento de dados, ok? Então, reduzindo o custo computacional, a gente vai ter uma maior velocidade na busca, maior velocidade na computação. Então, algumas características de algoritmos, na verdade, de algoritmos de redução de protótipos, são o que é que eles vão armazenar. Eles têm que armazenar alguma coisa ainda, certo? Mas eles preferem armazenar pontos na borda ou pontos centrais. Imagina que eu tenho esse exemplo aqui, e aí eu vou reduzir os protótipos, e eu vou armazenar os pontos na borda, que está aqui. Na borda são os caras que estão na fronteira de decisão entre as classes, certo? Então, só armazenei os pontos vermelhos e azuis que estão próximos uns dos outros, certo? Um ponto vermelho que esteja próximo de um vermelho, eu jogo fora. De azul que esteja próximo de um azul, eu jogo fora também. Então, se eu fizer isso, eu vou ter aqui um desenho, um modelo de classificador, que vai ser uma curva que passa por aqui. E se eu quiser criar somente pontos centrais? Pontos centrais, eu decidi criar esse ponto azul vermelho aqui, esse ponto azulzão aqui, e esse vermelho aqui grandão também, ok? E joguei fora todos os outros pontos. Ao invés de armazenar, sei lá, esses 20 pontos aqui, eu armazenei somente 2 pontos. No caso, se eu tiver esses 20 pontos armazenados, eu vou ter uma superfície que é uma curva aqui. Se eu tiver somente esses dois, a superfície de decisão entre as classes vai ser uma reta, ok? Aí a gente tem que decidir especificamente pensando no problema da gente, para saber o que a gente vai escolher, pontos centrais ou pontos na borda. Função de distância. Bom, aqui está aquela função que eu disse para você, a função euclidiana. Se você generalizar para m características, aqui está a função, certo? Se m for igual a 2, vai ser exatamente aquilo que a gente acabou de calcular no MATLAB, ok? Dependendo do problema específico, a gente pode usar alguma dessas outras funções aqui, certo? A função de Minkowski, Manhattan e por aí vai. Bom, outra característica de PRS é aquilo que a gente acabou de falar, ruído nos dados. Imagina que a gente tem uma base de dados como essa aqui, e aí dentro dessa base de dados, show de cair, no meio dos vermelhos aqui tem um pontinho azul, ok? Então esse pontinho azul ele está de forma não natural localizado dentro do grupo dos vermelhos. Então, nesse caso aqui, se eu estou tentando classificar esse ponto preto que não tem classe, e eu estou usando o 1NN, certo? O KNN com apenas um vizinho,
aí eu vou chamar esse pontinho preto aqui, que não tem classe, como da classe vermelha. Isso eu não quero, né? Porque claramente eu estou vendo aqui que ele não é da classe azul. Desculpa, da classe azul. Eu estou vendo claramente aqui que ele não é da classe azul, certo? Então, se eu quero tornar esse cara mais robusto a ruído, o que é que eu faço? Eu aumento o número do K. Se eu fizer um K igual a 3, eu já vou ver que esse cara aqui não é da classe azul, ele é da classe vermelha. Perfeito? Então, isso é outra coisa que a gente tem que considerar quando está trabalhando com aprendizado baseado em instância. Imagina que eu disse para vocês, agora não, agora eu quero que vocês desenvolvam um novo algoritmo de redução de protótipos, certo? Então, como é que a gente avalia o quão bom é um algoritmo de redução de protótipos? Bom, aí tem algumas coisas que a gente pode usar para essa avaliação. Redução no armazenamento, né? O quanto de dados da base de dados a gente joga fora, certo? O aumento na velocidade de classificação, certo? Que vai ser associado à redução no armazenamento, porque quando a gente está trabalhando com vizinho mais próximo, com aprendizado baseado em instância, a gente tem que calcular a distância de um novo dado que a gente quer classificar a todos os dados da base de dados, certo? Se a gente tiver muitos dados, a gente vai calcular várias vezes. Se a gente reduz, a gente vai calcular menos vezes. Então, se a gente reduz o armazenamento, fatalmente a gente vai ter um aumento na velocidade da classificação, certo? A gente não pode fazer isso sem esquecer o principal. O principal é o quê? É a gente generalizar bem, certo? Então, se a gente faz isso, a gente tem que fazer levando em conta a generalização. Tem que levar em conta também a tolerância a ruído e a velocidade de aprendizado, certo? Quanto tempo leva para a gente fazer essa redução? Tem alguns algoritmos de redução de protótipo que demora muito, certo? Então, para alguns casos pode não ser interessante uma demora excessiva, ok? Então, tudo isso aí são características que a gente tem que avaliar quando a gente está usando um algoritmo de redução de protótipos. Bom, mas aí vamos ver alguns tipos de algoritmos de redução de protótipos. Um é o SVM, a máquina de vetor de suporte, que vocês já devem ter ouvido falar. Se não ouviram falar, vocês vão aprender o que é isso na cadeira de aprendizagem de máquina. Então, o que é que ela faz? Ela deixa somente os protótipos que estão na borda da classificação, ok? Então, o que é que ela faz? Nesse caso aqui, ela pega esses protótipos, chama esses caras de vetor de suporte, e aí traça essas retas aqui, certo? E traça uma reta que vai separar com a máxima distância entre os dois conjuntos. Para representar essas retas, ele não precisa de vários pontos aqui não, ele precisa somente dos caras que estão na margem. Então esses caras que estão na margem vão ser chamados de vetores de suporte, ok? Isso é um exemplo. Um outro exemplo aqui é o CNN, Condensed Nearest Neighbor, que vai ser o quê? Ele vai guardar os pontos na borda. É um algoritmo aqui mais empírico, né? Que aí ele está aqui o algoritmo, né? Eu vou mostrar a vocês aqui qual é a intuição por trás do algoritmo. Então imagine que eu tenho essa base de dados. A minha base de dados está aqui e eu vou começar a apresentar instâncias ao CNN. Aí o que é que eu faço? Eu tenho classe azul e classe vermelha, e a ordem que as instâncias estão, imagina que eu tenho uma base de dados e cada linha dessa base de dados é uma instância dessa, é um objetozinho desse, é uma bolinha dessa, certo? Então, elas estão ordenadas, aqui está a primeira linha da minha base de dados, aqui está a segunda linha, aqui está a terceira linha, aqui está a quarta linha, ok? Então, vamos fazer aqui um exemplo de iteração do CNN. Isso é uma coisa que seria melhor fazer no quadro, mas eu espero que fique claro para vocês aqui. Então, quando eu inicio minha base de dados, o meu modelo, o meu CNN, está sem nenhum ponto aqui. E aí eu jogo o primeiro ponto. Aí eu pergunto, eu vou ter um vetor S, que esse vetor S vai ser o vetor com todos os pontos que estão sendo armazenados.
Então, inicialmente o vetor S está vazio porque nenhum ponto desse ainda foi apresentado. Então, quando eu apresento o primeiro ponto, eu pergunto, olha, o ponto 1, usando os pontos que já estão, os objetos, os exemplos que já estão em S. Se eu classificar o mais próximo do ponto 1, certo? O objeto de S mais próximo de ponto 1 é da mesma classe de S. Aí quando eu perguntar isso, eu vou ver, opa, S não tem ninguém, certo? Aí o que é que eu faço? O ponto 1 vai para S, ok? Que vai ser o conjunto final de exemplos que vão ficar para representar o modelo. Aí beleza, aí eu vou para a próxima linha na minha base de dados. A próxima linha na minha base de dados está aqui o ponto 2. Aí eu pergunto, lá na base S, quem é o ponto que está mais próximo de 2? Bom, na base S só tem um ponto, que é o ponto 1 aqui. Aí eu pergunto, beleza, o ponto mais próximo de 2 na base S é o 1. 1 é da mesma classe de 2? Não. Aí o que é que eu faço? Como errou, como não são da mesma classe, eu adiciono 2 a S, certo? Aí S, esse conjunto aqui agora, vai ter 1 e 2. Agora eu vou para o 3, certo? Vou para a terceira linha da minha base de dados. Aí na terceira linha da minha base de dados está aqui o ponto 3, que é da classe vermelho, e eu pergunto, dentro de S, quem é o cara que está mais próximo a 3? Tem 1 e tem 2 aqui, certo? Então, 1 está mais próximo de 3 do que o ponto 2, certo? Então, a classe de 3 é a mesma classe de 1, ou seja, vermelho é igual a azul? Não. Então, como errou, eu vou jogar 3 lá em S também, certo? Então, nesse momento, S está com 3 exemplos de treinamento. 1, 2 e 3, certo? Aqui na ordem. Aí eu vou para o 4. Eu chego e pergunto, dentro de S, quem é o cara que está mais próximo do ponto 4? S tem 1, 2, 3. Né? Então, se eu for olhar para S, eu tenho aqui a distância de 4 para 2, de 4 para 1 e de 4 para 3. Quem é o mais próximo de 4? É 1. Certo? São da mesma classe? São. Então, o que é que eu faço? Jogo 4 fora. Esqueço 4. 4 não vai para o vetor S. Certo? E aí eu vou para o 5. Né? A quinta linha da minha base de dados. E aí peguei o ponto que está na quinta linha da minha base de dados e pergunto, em S, quem é o cara mais próximo de 5? Aí tem a distância para 2, a distância para 1 e a distância para 3. O mais próximo é 2. 2 é a mesma classe de S? É. Ambos são vermelhos. Eu jogo 5 fora também. Tá ok? E agora eu vou para o 6. 6, dentro de S, quem são os mais próximos? Bom, eu tenho 6, a distância de 6. S, por enquanto, ainda é 1, 2 e 3. Eu pergunto 6 para 3, 6 para 1 e 6 para 2. Então, 6, o mais próximo é 1 aqui. Visualmente a gente consegue decidir. Então, como o mais próximo é 1 e é da mesma classe, eu jogo 6 fora também. Ok? Bom, pessoal, e aí a gente vai fazendo isso para todos. E no final a gente vai ter somente os que estão na borda da decisão. A gente vai ter jogado um monte de cara fora, um monte de cara que são inúteis fora, e vai ter somente os que ficaram na borda. Ok? Então, esse é o CNN. Bom, é isso. A primeira aula de aprendizado supervisionado é essa. Desculpa, de aprendizado é essa, certo? A gente terminou vendo o algoritmo de aprendizado baseado em instância. E agora a próxima aula vai ser de árvore de decisão.